O sol do fim de tarde entrava pelas minhas janelas salientes recém-instaladas, lançando uma luz dourada sobre o piso de madeira de demolição que eu havia passado 3 fins de semana restaurando. Meu nome é Kira e, depois de 5 anos de 60 horas semanais de trabalho como consultora de tecnologia, finalmente criei a casa dos meus sonhos. Cada canto tinha um significado, desde as maçanetas de latão vintage que eu havia comprado em um antiquário até os azulejos pintados à mão no painel da cozinha. A batida forte na minha porta quebrou meu momento de paz. Abri a porta e encontrei minha família inteira reunida na varanda da frente. Minha mãe, Maria, com os lábios comprimidos em uma linha fina. Meu pai, Charles, parado desajeitadamente atrás dela. E minha irmã, Abigail, limpando manchas de rímel enquanto seus 2 filhos, Brianna e Bentley, se remexeram inquietos. Enquanto minha mãe me empurrava para entrar no hall, ela perguntou: "Você não vai nos convidar para entrar?" Os outros me seguiram como uma onda quebrando uma represa. Eu não os vi há meses, desde a festa de inauguração da casa em que minha mãe comentou que minha escolha de cores de tinta era um pouco ambiciosa para alguém como eu. "Vou fazer chá", ofereci automaticamente, assumindo meu papel habitual de pacificadora. "Não se incomode", disse minha mãe, acomodando-se no meu sofá sessional creme cuidadosamente escolhido. "Isso não vai demorar muito." Abigail soltou um soluço teatral. "O Ralph me deixou. Ele simplesmente foi embora, limpou nossas contas e tudo mais." Eu sabia que não era verdade. O Ralph era muitas coisas, mas não era um ladrão. Mesmo assim, comecei a dizer: "Sinto muito, Kira." Minha mãe interrompeu: "Sua irmã precisa da sua casa." Pisquei. "O quê? Ela é moradora de rua?" Meu pai acrescentou, como se isso explicasse tudo: "As crianças precisam de estabilidade." "Mas esta é a minha casa", eu disse, percebendo o absurdo de ter que dizer algo tão óbvio. "Acabei de reformar." "Ah, as reformas." Minha mãe acenou com desdém. "Sempre com as reformas. Sua irmã tem problemas de verdade, de verdade. Você pode simplesmente alugar outro lugar. Você é solteira, não precisa de todo esse espaço." Brianna puxou minha manga. "Tia Kira, a mamãe disse que vamos morar na sua casa linda." "Não tem ninguém morando na minha casa", eu disse com firmeza, embora minhas mãos começassem a tremer. "Posso ajudar a Abigail a procurar apartamentos." "Não seja egoísta", interrompeu meu pai, com a voz assumindo aquele tom de decepção que eu ouvirá a vida toda. "Isto é família. Família ajuda família." Eu ajudei. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Quem pagou pelo negócio de óleos essenciais da Abigail no ano passado? Quem pagou o cruzeiro da mamãe quando o cartão de crédito dela estava estourado? Aquilo foi diferente. Abigail fungou. "Eram só empréstimos. É sobre os meus filhos." Minha mãe se levantou, ajeitando a blusa de grife, aquela que eu sabia que ela não tinha condições de comprar. "Sabíamos que você poderia ser difícil com isso, então viemos preparados." Meu pai enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um papel dobrado. Colocou-o sobre a minha mesa de jantar, aquela que eu mesma havia restaurado ao longo de incontáveis fins de semana. "Preparamos um aviso de despejo", disse ele, sem me olhar diretamente nos olhos. "Para oficializar, você tem 30 dias." Peguei o papel com uma sensação de entorpecimento. Era claramente impresso a partir de algum modelo que encontraram online, cheio de erros de digitação e faltando informações jurídicas cruciais. Mas a intenção por trás dele, a pura audácia do que estavam tentando fazer, me fez sentir um aperto no peito. "Isso não é legal", consegui dizer. "Vocês não podem me despejar de uma casa que eu possuo." "Não seja dramática", suspirou minha mãe. "Não estamos despejando você. Estamos apenas redistribuindo os recursos da família para onde são mais necessários. Abigail tem filhos." "É isso aí", Abigail interrompeu, parecendo de repente menos chorosa. "E seu quarto de hóspedes é maior que o meu antigo quarto principal." Olhei para eles, o rosto expectante da minha mãe, a esquiva estudada do meu pai, a crescente excitação de Abigail enquanto apontava para os filhos onde os brinquedos poderiam ficar. Eles realmente acreditavam que poderiam simplesmente levar minha casa, meu santuário, tudo pelo que eu havia lutado. "Você precisa ir embora", eu disse baixinho. "Kira", meu pai começou.
Agora minha voz estava mais forte. Saia da minha casa. Bem, minha mãe pegou sua bolsa de grife. Vejo que você precisa de um tempo para processar isso. Vamos te dar um dia para se recompor. Mas lembre-se, 30 dias. Ela bateu no papel na mesa. Não torne isso mais difícil do que o necessário. Eles saíram, Abigail parando na porta. Eu estava pensando em pintar a sala de azul, disse ela, como se eu não tivesse acabado de mandá-los embora. Este bege é tão sem graça. Fechei a porta atrás deles e me encostei nela, minhas pernas mal me sustentando. Pela janela, pude vê-los entrando no carro, já discutindo sobre minha casa como se fosse deles. O aviso de despejo estava sobre a minha mesa como uma declaração de guerra. Olhei para o aviso de despejo até as palavras se confundirem. Meu celular vibrou. 3 mensagens da Abigail sobre amostras de tinta e se eu deixaria as cortinas. Virei-o com a tela para baixo sobre a mesa e fui para o meu escritório em casa. O arquivo no canto guardava mais do que apenas contratos de trabalho. Peguei uma pasta grossa de papel pardo, com as mãos firmes agora. Lá dentro, estavam todos os recibos, todas as transferências bancárias, todos os recibos rabiscados às pressas da última década. Eu os guardava por hábito, com a mesma atenção aos detalhes que me tornava bom no meu trabalho. A voz da minha amiga Destiny surgiu no primeiro toque. Garota, você está horrível. O que aconteceu? Contei tudo a ela, minha voz falhando apenas uma vez. Eles fizeram o quê? A indignação de Destiny era reconfortante. Por favor, me diga que você não está realmente considerando isso. Claro que não. Mas sem mais. Lembra do Natal passado, quando Abigail pegou seu carro emprestado e o devolveu com o tanque vazio e o paralama amassado? Ou quando sua mãe te fez se sentir culpada e te fez pagar as férias dela porque seu pai trabalha muito? Espalhei os papéis sobre a minha mesa. Tenho registros de tudo o que eles pegaram emprestado, sem nunca pagar um centavo. Quanto? Fiz um cálculo rápido. Mais de $20.000. Jesus, Kira. Eu sei. Peguei um bilhete com a letra torta da Abigail. Te devo $3.000 para abrir o negócio. Obrigada, mana. 3.000. Era para o negócio dela com óleos essenciais. Ela vendeu tudo no prejuízo e culpou o mercado. E agora querem a sua casa? A voz de Destiny endureceu. De jeito nenhum, você precisa de um advogado. Eles são família. Família não tenta roubar sua casa. O que vem a seguir, seu rim? Meu telefone vibrou novamente, uma mensagem da minha mãe. Abigail está chorando porque você está sendo tão difícil. Pense nas crianças. As crianças, eu disse a Destiny. Eles continuam usando Brianna e Bentley como alavanca. Você sabe o que é melhor para essas crianças? Ver a mãe delas enfrentar as consequências pela primeira vez. Alguém ao menos verificou se Ralph a deixou sem dinheiro? Hesitei. Não, eles apenas disseram, ligue para Ralph. Não consegui assistir. Minhas chaves clicaram no lado do Destiny. Ele ainda está conectado com meu primo no Facebook. Lá vamos nós. Postagem recente. Finalizando o acordo de divórcio. Tentando ser justo apesar de tudo. Não parece alguém que limpou as contas. Outro zumbido, meu pai. Sua mãe está muito chateada. Você está destruindo esta família. Olhei para a pilha de Wiz. Eles realmente acham que eu vou ceder porque você sempre cedeu, disse Destiny gentilmente. Lembra quando você recebeu aquele bônus ano passado? A primeira coisa que você fez foi pagar a dívida do cartão de crédito da Abigail. Ela disse que precisava de leite em pó para o Bentley. Bentley, que eu vi tomando leite normal na sua festa de inauguração. Ele é para Kira. Minha campainha tocou. Pela câmera de segurança, vi Abigail segurando amostras de tinta nas minhas paredes externas. Não vou atender, eu disse. Ótimo. Agora, sobre aquele advogado, Bennett. De repente, me lembrei daquele escritório de advocacia que ajudei ano passado, o ataque cibernético. Aquele em que você virou 3 noites para salvar o sistema inteiro deles. O sócio sênior deles, Bennett, me deu o número pessoal dele. Ele disse, se eu precisar de alguma coisa, ligue para ele agora. Abigail estava tirando fotos do meu jardim agora,
provavelmente planejando mudanças. Meu jardim, onde passei incontáveis fins de semana criando um santuário de borboletas. Eles sempre me trataram como seu caixa eletrônico pessoal, eu disse, com a voz endurecendo. Mas isso, tentando tomar minha casa, agindo como se eu devesse isso a eles. Então, o que você vai fazer a respeito? Peguei a desculpa patética de um aviso de despejo e olhei para minha pasta de evidências. Uma década de abuso financeiro documentada em preto e branco. Vou mostrar a eles exatamente com quem estão lidando. Essa é a minha garota. Depois de desligar, enviei um breve e-mail para o escritório de Bennett, anexando digitalizações do aviso de despejo e algumas UIs selecionadas. Sua resposta veio em minutos. Em reuniões o dia todo, mas isso é ultrajante. Ligue para o meu celular às 17 horas em ponto. Vamos resolver isso. Meu telefone vibrou novamente, uma mensagem de grupo familiar da minha mãe. Jantar amanhã para discutir o cronograma de mudança da Kira. 18 horas em ponto. Não se atrase. Não respondi. Em vez disso, fiz café e comecei a escanear cada documento, cada mensagem, cada texto manipulador. Quando chegou às 17 horas, eu tinha um registro digital completo da exploração deles. O aviso de despejo ainda estava na minha mesa, um símbolo do direito supremo deles. Eles achavam que era o trunfo deles. Não faziam ideia de que estava prestes a se tornar meu. Meu telefone marcava 16 horas e 59. Atendi. O número do Bennett estava pronto. Hora de mostrar à minha família o que acontece quando você força demais. A voz era exatamente como eu me lembrava. Calma, precisa, com uma pitada de firmeza. Kira, estive revisando o que você enviou. Conte-me tudo. Descreve tudo em ordem cronológica, começando com a emboscada deles e terminando com a consulta improvisada de design externo feita por Abigail. Bennett ouviu sem interromper, embora eu tenha ouvido sua caneta rabiscando notas. Deixe-me esclarecer, disse ele quando terminei. Eles lhe apresentaram um aviso de despejo falso para um imóvel que você possui integralmente? Sim, eles encontraram um modelo online, e sua irmã está alegando que o ex-marido a deixou na miséria. É o que dizem. Interessante. Mais arranhões. Porque acabei de pedir à minha assistente para fazer uma pesquisa preliminar. O ex-marido da sua irmã preencheu todos os papéis do divórcio corretamente. O acordo inclui uma pensão alimentícia substancial e metade dos bens conjugais. Eu me endireitei. Então ela não é moradora de rua? Não, a menos que ela tenha conseguido gastar uma quantia considerável em tempo recorde. Ele fez uma pausa. Agora, sobre esses empréstimos. Tenho tudo documentado. Datas, valores, as promessas de pagamento, que nunca fizeram, nem um centavo. E o total é de $23.412 mais juros, se contarmos isso. Bennett soltou um assobio baixo. Com certeza estamos contando isso. Kira, você sabe por que atendi sua ligação imediatamente? Por que ajudei no ataque cibernético? Em parte, mas principalmente porque me lembro de como você lidou com aquela crise. Metódico, minucioso, mantendo registros perfeitos. Entendo. Não foi uma característica única. Olhei para minha pasta meticulosamente organizada. Eu só gosto de coisas documentadas. Essa atenção aos detalhes está prestes a dar resultado. Eis o que vamos fazer. Pelos próximos 20 minutos, Bennett delineou sua estratégia. A cada ponto, eu sentia minha coluna se endireitar, minha confiança aumentar. Terei o primeiro rascunho pronto amanhã, disse ele. Mas Kira, preciso que você faça algo importante esta noite. O que é isso? Nada. Nada. Não responda às mensagens deles. Não compareça ao jantar deles. Não se envolva com ninguém. Você consegue fazer isso? Meu telefone vibrou com outra mensagem da minha mãe. Seu silêncio é muito imaturo. Sim, eu disse firmemente, eu posso fazer isso. Ótimo, porque amanhã vamos ensiná-los sobre consequências. Depois de desligar, pedi comida para a viagem e vi meu telefone ficar cheio de mensagens cada vez mais exigentes. Abigail, preciso de suas amostras de tinta para amanhã. Mãe, é exatamente por esse comportamento que nos preocupamos com seu julgamento.
Pai, sua mãe não consegue dormir por causa disso. Por volta da meia-noite, minha tia Kennedy ligou. Deixei cair na caixa postal. A mensagem dela era previsivelmente carregada de culpa. Kira, querida, todo mundo está tão preocupado. Venha jantar amanhã, e podemos resolver isso como uma família. Eu deletei. Na manhã seguinte, o e-mail de Bennett chegou exatamente às 9 horas. A carta anexa era uma obra-prima de precisão jurídica. Dirigia-se aos meus pais e a Abigail pelos seus nomes completos. Fazia referência a leis específicas que eles haviam violado. Detalhava cada empréstimo com datas e valores, incluindo juros calculados. O parágrafo final era particularmente satisfatório. Além disso, minha cliente exige a cessação imediata de todas as tentativas de assédio e invasão de propriedade. Quaisquer futuras visitas não autorizadas à sua propriedade resultarão em ação legal imediata. Você tem 10 dias úteis para propor um cronograma de pagamento razoável para a dívida pendente de $23.712, mais juros aplicáveis. A ausência de resposta resultará em processo judicial formal. Li 3 vezes, e meu sorriso se alargou a cada vez. Mais uma coisa, disse Bennett quando liguei para provar. Mandei meu investigador investigar um pouco. Quer saber em que sua irmã gastou o acordo de divórcio? Me conte. Um retiro de spa de 2 semanas no Arizona. Voos de primeira classe. Ela voltou 3 dias antes de aparecer na sua porta. Pensei em suas lágrimas, em suas alegações de miséria. Envie a carta. Já está pronta. É necessário um comprovante de entrega por correio certificado. Eles devem recebê-la. Ele fez uma pausa. Mais ou menos agora, na verdade. Imaginei a cara deles enquanto liam. A indignação justificada da minha mãe se desfazendo, a falsa confiança do meu pai evaporando, as manchas de tinta da Abigail caindo dos seus dedos bem cuidados. Bennett, eu disse, obrigada. Não me agradeça ainda. Isso é só o começo. Eles não vão aceitar isso bem. Eu sei. Você está pronto para isso? Olhei ao redor da minha linda casa, meu santuário que construí ao longo de anos de trabalho duro. Cada centímetro merecido, cada detalhe escolhido com cuidado. Sim, eu disse, estou pronta. Ótimo! Mantenha o celular ligado. Os fogos de artifício devem começar a qualquer momento. Como se fosse um sinal, meu telefone começou a vibrar. A guerra tinha começado. A primeira ligação veio exatamente 17 minutos depois da carta de Bennett chegar. Minha mãe. Deixei tocar. Depois, meu pai. Ignorou. Abigail. Direto para o correio de voz. Ficaram ligando assim por 1 hora antes que o número da minha tia Kennedy aparecesse. Ao contrário das outras, Kennedy sempre fora um tanto razoável. Atendi. Kira. Sua voz era baixa, conspiratória. Estou na casa dos seus pais. Você precisa saber o que está acontecendo. Eu consigo imaginar. Não consegue mesmo. Uma porta se fechou ao fundo. Sua mãe está absolutamente apoplética. Nunca a vi assim. Ela está andando de um lado para o outro na sala há 30 minutos, brandindo aquela carta como se fosse uma arma. Apesar de tudo, senti uma pontada de satisfação. E o papai? Ele parece ter visto um fantasma. Fica resmungando sobre seu fundo de aposentadoria. Uma pausa. Kira, o valor naquela carta está correto até o último centavo. Tenho registros de tudo. Sua mãe está dizendo que você inventou tudo. Claro que sim. Abri meu laptop, onde havia organizado todas as evidências. Será que ela gostaria de me explicar as passagens de cruzeiro que paguei ou o cheque que assinei para a mensalidade do clube de golfe do meu pai? Kennedy ficou em silêncio por um momento. E Abigail acabou de voltar de um retiro de spa de luxo no Arizona, de primeira classe o tempo todo. O quê? O sussurro de Kennedy tornou-se áspero. Mas ela contou para todo mundo que Ralph a deixou sem dinheiro. Ela mentiu, como sempre faz. Pelo telefone, ouvi um estrondo seguido pela voz da minha mãe. Isso é extorsão. Minha própria filha. Espera aí, murmurou Kennedy. Mais barulho de fundo, e então, sua mãe acabou de jogar o vaso favorito dela. Certo, vaso na parede.
Aquele que você comprou para ela no Natal passado. Muito apropriado. Abigail também está aqui agora. Ela está... Meu Deus! A voz de Kennedy ficou ainda mais grave. Ela está tendo o que eu só posso descrever como um acesso de raiva, gritando sobre o futuro dos filhos. Sua mãe está incentivando isso. E o pai ainda está fazendo a imitação de fantasma. Ah, espere, ele finalmente está falando. Ele está perguntando à sua mãe como eles vão pagar. Ela não está aceitando isso nada bem. Ouvi o grito distante da minha mãe. Pague! Pague! Ela é nossa filha. Ela nos deve. Kira, Kennedy disse, eu deveria te dizer que eles estão falando em chamar o próprio advogado. Ótimo, deveriam. Você não está preocupado? Bennett já verificou. Eles não têm condições de pagar um advogado que possa contestar isso. Mais causa ao fundo. Depois o sussurro urgente de Kennedy. Abigail está ligando para Ralph. Ela está, céus, exigindo mais dinheiro dele para combater essa injustiça. Ele está rindo dela. Consigo ouvi-lo rindo do outro lado da linha. Não pude deixar de sorrir. Ralph suportou o drama de Abigail por anos. Provavelmente se sentiu justificado. Sua mãe agora está dizendo que vai vender a coleção de joias dela, relatou Kennedy. Aquela que eu a ajudei a segurar. Boa ideia. Kira. Kennedy hesitou. Eu sei que eles sempre favoreceram Abigail. Eu sei que eles se aproveitaram, mas isso é nuclear. Não, tia Kennedy, isso são consequências. Uma porta bateu ao fundo, seguida de mais gritos. Kennedy suspirou. Abigail acabou de anunciar que vai dirigir até sua casa. Sua mãe também vai pegar as chaves do carro. Perfeito. Bennett já registrou uma ocorrência de assédio na polícia. Se aparecerem, serão presos por invasão de propriedade. Você realmente pensou nisso? Aprendi com os melhores. Eles me ensinaram tudo sobre planejamento e manipulação. Só que me tornei melhor nisso do que eles esperavam. Outro estrondo, mais gritos. A voz de Kennedy tornou-se urgente. Preciso ir. Sua mãe está falando em ligar para todos os parentes do diretório da família. Prepare-se. Obrigado pelo aviso. Depois de desligar, enviei uma mensagem rápida para Bennett. Eles receberam a resposta da carta exatamente como esperado. Tia Kennedy relata caos. A resposta dele foi imediata. Ótimo, deixem-nos em polvorosa. Cada reação inadequada fortalece nossa posição. Meu telefone começou a vibrar de novo. Parentes distantes com quem eu não falava há anos, provavelmente já ouvindo a versão da minha mãe. Coloquei no silencioso e preparei um chá na minha cozinha tranquila. Uma mensagem da Destiny. Acabei de receber uma ligação maluca da sua mãe. Contei a ela que vi você socorrê-los por anos e desliguei. Você está bem? Olhei pela janela bem a tempo de ver o carro da minha mãe parar bruscamente lá fora. Abigail estava logo atrás. Eles olharam para minha casa, com os rostos contorcidos de raiva. Peguei meu telefone calmamente e disquei o 192. Olá. Sim, gostaria de denunciar invasores na minha propriedade. Já existe um aviso de assédio. Pela janela, observei o rosto da minha mãe mudar enquanto as sirenes da polícia soavam ao longe. Pela primeira vez na vida, vi medo de verdade em seus olhos. O chá na minha mão ainda estava quente. Tudo perfeito, assim como a minha vitória. A polícia foi surpreendentemente compreensiva. Escoltaram minha mãe e Abigail para fora da minha propriedade com uma advertência formal, enquanto eu observava pelas câmeras de segurança. A linguagem corporal dos policiais dizia tudo. Eles já tinham visto esse tipo de drama familiar antes. Meu celular vibrou com uma mensagem do policial que havia anotado meu depoimento. Advertência oficialmente registrada, ligue imediatamente se retornarem. Então veio a artilharia emocional. Primeiro, as mensagens de voz. A voz da minha mãe, trêmula de devastação ensaiada. Como você pôde fazer isso com a sua própria mãe depois de tudo que sacrificamos por você? Abigail, de alguma forma chorando e gritando ao mesmo tempo. Meus filhos vão ficar traumatizados. É isso que você quer? Traumatizar crianças inocentes? Meu pai, tentando seu tom de voz severo e autoritário, mas parecendo assustado. Não foi assim que te criamos. Parem com essa bobagem de advogado imediatamente.
Então os macacos voadores chegaram. Tia Cassandra chamou primeiro. Kira, querida, isso tudo foi longe demais. Sua mãe está fora de si. Será que ela está fora de si por causa dos 23 mil dólares que me deve? Dinheiro não é tudo. Isso é família. Engraçado como esse argumento só funciona a favor deles. Ela engasgou. Você mudou. Você ficou fria. Não, eu fiquei mais lúcida. Há uma diferença. Em seguida, veio o ataque nas redes sociais. Abigail postou uma foto com muitos filtros, sua com Brianna e Bentley, todos com suas expressões mais miseráveis. A legenda era uma obra-prima de manipulação. Às vezes, as pessoas que mais te machucam são aquelas em quem você mais confia. Meus filhos e eu estamos enfrentando a falta de moradia por causa da traição familiar. Guerreiros de oração são necessários. Os comentários inundaram. Meu Deus, garota, você é tão forte. Que tipo de monstro faria isso com crianças? A família deve vir em primeiro lugar. Capturei tudo e enviei para Bennett. Sua resposta: perfeito. Cada postagem fortalece nosso caso de assédio. Não responda. Minha mãe tentou uma nova abordagem, enviando um e-mail que claramente deveria ser encaminhado a todos os parentes. Minha querida filha, meu coração se parte enquanto escrevo isto. Seu pai e eu sempre apoiamos sua independência, mas essa traição. Só queríamos ajudar sua irmã em seu momento de necessidade. Agora você está exigindo dinheiro que não temos, nos ameaçando com advogados. Onde erramos em criá-la? O que aconteceu com a doce menininha que costumava fazer biscoitos comigo? Encaminhei para Destiny, que respondeu: tenho quase certeza de que aquela doce menininha era Abigail. Foi você quem fizeram a declaração de imposto de renda. A verdade disso me atingiu em cheio. Eu nunca tinha feito biscoitos com minha mãe. Eu estava muito ocupada ajudando meu pai com as contas da casa ou pagando os cheques sem fundo de Abigail. Meu telefone tocou com uma chamada de um número desconhecido. Era Ralph, o ex-marido de Abigail. Kira, finalmente consegui seu número com meu advogado. Escute, Abigail não para de me ligar, exigindo mais dinheiro para combater seus planos malignos. Achei que você deveria saber que ela recebeu mais de 100 mil dólares no acordo do mês passado. Obrigada, Ralph. Eu tinha a sensação de que ela não estava exatamente desesperada. Ela gastou metade disso em algum spa. Agora está se fazendo de vítima. Novamente, ele fez uma pausa. Por mais que isso valha a pena, estou feliz que alguém finalmente esteja se posicionando contra eles. Depois que desligamos, verifiquei meu e-mail. 3 mensagens do meu pai, cada uma com assuntos cada vez mais desesperados. Precisamos conversar, sua mãe não consegue dormir, nosso fundo de aposentadoria. Abri a última. Kira, o valor que seu advogado está exigindo acabaria com nossas economias. Por favor, seja razoável. E quanto à nossa aposentadoria? E quanto aos filhos da sua irmã? Pense no futuro da família. Pensei no meu próprio futuro, aquele que tentaram roubar, minha casa, meu santuário, minha segurança financeira. A campainha tocou. Através da câmera, vi tia Kennedy segurando um saco de papel. Eu trouxe vinho, disse ela quando abri a porta. Entre taças de Cabernet, ela me contou tudo. Sua mãe ligou para todos os parentes que poderiam ter dinheiro para emprestar a eles. Ninguém aceitou. Seu pai está investigando hipotecas reversas. E Abigail? Ela tomou um longo gole. Abigail está dizendo a todos que vai processá-la por sofrimento emocional. Bennett vai adorar isso. Kira Kennedy pousou o copo. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Todos esses anos, eu os vi se aproveitarem de você. Eu nunca disse nada. Você está dizendo alguma coisa agora, respondi. Ela sorriu tristemente. Eles nunca pensaram que você revidaria. Esse foi o maior erro deles. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de voz chorosa da minha mãe. Apaguei sem ouvir. Eles ainda acham que podem me destruir, eu disse. Kennedy pegou a garrafa de vinho. Então eles claramente não te conhecem. Enquanto servíamos a segunda taça, meu sistema de segurança apitou. Abigail estava passando de novo, fotografando minha casa lentamente. Peguei meu telefone para ligar para a polícia.
Mais uma vez, a guerra de atrito estava acontecendo, mas desta vez não era eu quem estava sendo desgastado. A ligação de Bennett chegou na manhã de segunda-feira. Eles contrataram um advogado, se é que se pode chamá-lo assim. Quão ruim? Perguntei. Ele me enviou um e-mail desconexo sobre obrigações familiares e deveres morais, claramente recém-saído da faculdade de Direito. Quero ouvir a melhor parte. Ele está exigindo que larguemos tudo em troca de, abre aspas, um sincero pedido de desculpas e considerações futuras. Eu ri. Considerações futuras? Enviei uma resposta formal. Eles têm até sexta-feira para apresentar um plano de pagamento razoável ou entraremos com um processo. Minha campainha tocou. Pela câmera, vi Abigail parada ali com Brianna e Bentley. Bennett, preciso ir. Abigail está aqui com as crianças. Grave tudo. Ativei o aplicativo de gravação do meu celular e abri a porta. Crianças, Abigail anunciou dramaticamente, digam adeus à casa da tia Kira. A casa que ela não vai dividir com vocês, mesmo vocês sendo moradores de rua. Brianna pareceu confusa. Mas mãe, não vamos ficar na casa da vovó? O rosto de Abigail se contraiu. Brianna, o que eu te disse sobre falar fora de hora? Agora chore pela tia Kira. Mostre a ela como você está triste. Chega, mantive a voz calma. Você está invadindo a propriedade de novo. A polícia já. A polícia. Abigail gritou, pegando o celular. Filme perfeito. Os filhos dele mostram a todos como a tia Kira é má quando chama a polícia para crianças. Apertei meu contato de emergência. O policial Rivera atendeu imediatamente. Senhorita Watts, mais um incidente usando os filhos dela como adereços. Desta vez, as viaturas já estão por perto. Aguentem firme. Abigail estava transmitindo ao vivo agora, com lágrimas escorrendo. Perfeitamente. Minha irmã sem coração está me ameaçando com a polícia. Meus bebês estão traumatizados. Bentley puxou sua manga. Mãe, preciso fazer xixi. Agora não, a mamãe está criando conteúdo. Sirenes soaram ao longe. O rosto de Abigail se iluminou com uma excitação perversa. Sim, todos assistam. Vejam como perseguem uma mãe solteira. 2 viaturas pararam. O policial Rivera saiu, parecendo cansado. Senhorita Abigail, já conversamos sobre isso. Há um aviso de assédio ativo. Estou apenas visitando a família com uma transmissão ao vivo. Ele acenou com a cabeça para o celular dela. Este é o seu aviso final. Da próxima vez significa prisões. Mas meus filhos estão sendo usados como armas emocionais, concluiu ele com firmeza. Não nos faça ligar para o serviço social. A ameaça caiu. A transmissão de Abigail foi interrompida instantaneamente. Vamos lá, crianças. A tia de vocês claramente odeia. Mas mãe, protestou Brianna, você disse que estávamos só gravando um vídeo para tirar dinheiro do carro da Brianna. Agora, depois que eles foram embora, o policial Rivera se virou para mim. Nós documentamos tudo. Seu advogado vai querer essa filmagem. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Sua mãe está de cama com ansiedade. Você está feliz agora? Mostrei ao policial Rivera. Adicionem isso à pasta de assédio. Já estou cuidando disso. À noite, a transmissão ao vivo fracassada de Abigail havia se transformado em uma postagem editada nas redes sociais. Polícia chamou crianças inocentes. Deslize para ver as lágrimas do meu bebê. Família tóxica. Nossa, o destino chamou. Garota, sua irmã virou uma rainha do melodrama. Ela abriu um GoFundMe para quê? Custas judiciais para combater a traição familiar? Ela está pedindo 50 mil. Encaminhei isso para Bennett, que respondeu, perfeito, documentando tentativa de fraude financeira. Na manhã seguinte, minha tia Cassandra tentou um novo ângulo. Sua mãe está falando em vender a aliança de casamento, aquela que sua avó deu a ela. É isso que você quer? O que eu quero é o dinheiro que eles pegaram emprestado. A família deles não achou que você realmente esperaria de volta. Esse é o problema. Meu sistema de segurança apitou novamente.
O carro da minha mãe passou lentamente, depois o do meu pai, depois o da Abigail, um desfile de culpa e intimidação. Bennett ligou. O advogado deles acabou de tentar negociar. Ofereceu 5.000, e você vai adorar isso. Sugeriu que você desse a casa para Abigail como indenização por danos morais. Lembrei a ele que assédio é crime. Ele está solicitando uma reunião. Todas as partes presentes. Quando? Sexta-feira, no meu escritório. Você está pronta? Olhei para o meu celular. Mais mensagens de texto, mais mensagens de voz, mais macacos voadores mobilizados para me cansar. Então olhei ao redor da minha linda casa. Tudo pelo que eu havia trabalhado. Mais do que pronta. Ótimo, porque eles estão desesperados agora, e pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Como se fosse um sinal, a voz da minha mãe cortou o ar da noite. Ela estava parada na calçada com um megafone. Kira, saia e enfrente sua família. Pare de se esconder atrás de advogados. O policial Rivera assistiu novamente através das minhas câmeras de segurança, enquanto minha mãe continuava sua apresentação para os vizinhos reunidos. Sexta-feira não poderia chegar mais cedo. A sala de conferências de Bennett parecia um tribunal. Meus pais e Abigail estavam sentados à enorme mesa de carvalho, seu advogado orçamentário mexendo na gravata. Eles tinham trazido as crianças de novo, uma mudança que Bennett havia previsto e para a qual se preparara. Primeiro, disse Bennett, as crianças precisam esperar lá fora com minha assistente. Isso não é apropriado para elas. Eles fazem parte disso, protestou Abigail. São vítimas. Os adereços deles, corrigiu Bennett, e se você continuar a usá-los dessa forma, serei obrigado a denunciar. Após alguma resistência teatral, Brianna e Bentley foram levados para a área infantil que Bennett havia preparado. O alívio deles era visível. Agora, Bennett começou a espalhar documentos sobre a mesa. Vamos discutir o assédio primeiro. A voz da minha mãe atingiu aquele tom agudo familiar. Somos nós que estamos sendo assediadas com essas exigências ridículas. Bennett apertou o controle remoto e a tela da parede se iluminou com uma compilação. A transmissão ao vivo da Abigail, minha mãe com o megafone, os carros dele circulando minha casa, as postagens nas redes sociais, a página do GoFundMe. Senhor Jenkins, Bennett dirigiu-se ao advogado. Presumo que o senhor tenha informado seus clientes sobre as implicações legais dessas ações? O jovem advogado puxou a gravata novamente. Nós, sustentamos que essas foram tentativas de reconciliação familiar. Interpretação interessante. Bennett exibiu o clipe de Abigail ensinando os filhos a chorar quando ordenados. Meu pai se remexeu, desconfortável. Estávamos desesperados. Você está tentando nos levar à falência. Não, eu disse, falando pela primeira vez. Estamos pedindo que você devolva o que pegou emprestado. Emprestado? Minha mãe riu bruscamente. Família ajuda família. Nunca imaginamos que você seria tão mesquinho a ponto de ficar contando. Na verdade, Bennett apertou outro botão. Imagens preencheram a tela. Transferências bancárias, e-mails prometendo pagamento. Sua filha, continuou Bennett, documentou tudo. Cada empréstimo, cada promessa, cada desculpa. O advogado se inclinou para frente, finalmente parecendo preocupado. Talvez pudéssemos discutir um acordo razoável. O momento da negociação era antes da campanha de assédio, interrompeu Bennett. Agora, aqui estão suas opções. Ele deslizou os documentos sobre a mesa. Opção 1. Você assina este acordo para pagar o valor integral com juros em um plano de pagamento estruturado. Você também assina esta ordem de restrição concordando em cessar todo contato, a menos que seja iniciado por Kira ou meu pai. Ou vamos ao tribunal, onde apresentarei tudo. Os empréstimos, o assédio, a tentativa de exploração emocional de menores, o GoFundMe fraudulento, as falsas alegações sobre o acordo do Sr. Helf. Devo continuar? Abigail caiu em prantos, desta vez de verdade. Isso não é justo. Eu sou sua irmã. Eu era sua irmã quando você tentou roubar minha casa? Não estávamos roubando, protestou minha mãe. Estávamos redistribuindo. Maria, interrompeu o advogado, com ar de dor.
Por favor, parem de falar. Bennett empurrou os acordos para mais perto. Vocês têm 10 minutos para decidir. Aliás, o tribunal será público. Cada empréstimo, cada mentira, cada manipulação, tudo disponível para todos verem. Meu pai estendeu a mão para pegar os papéis. Minha mãe deu um tapa na mão dele. Charles, não se atreva. Ela está blefando. Ela não blefaria mesmo. Não tenho nada a perder, eu disse baixinho. A sala ficou em silêncio. 10 minutos se estenderam como caramelo. Finalmente, o advogado sussurrou algo para eles. Meu pai pegou uma caneta com os dedos trêmulos. Isso vai nos arruinar, disse minha mãe, com a voz embargada. Tentar roubar minha casa teria me arruinado. Um por um, eles assinaram. Minha mãe resistiu. Sua assinatura era raivosa e ríspida. Excelente, disse Bennett. Agora, sobre a ordem de restrição. Você não é mais minha filha, minha mãe disparou, assinando também o documento. Espero que você esteja feliz na sua preciosa casa, sozinha. Prefiro ficar sozinha a ser explorada. Abigail se levantou, com o rímel escorrendo. Meus filhos nunca vão te perdoar. Seus filhos, respondi, estão lá fora brincando alegremente com brinquedos apropriados para a idade, em vez de serem usados como armas emocionais. Talvez pense nisso. Eles saíram em fila, derrotados e amargurados. Pela janela da sala de conferências, observei Brianna e Bentley abandonarem relutantemente seus jogos para se juntar à mãe. Seus sorrisos genuínos desapareceram no mesmo instante. Bem, disse Bennett, reunindo os documentos assinados, correu exatamente como o esperado. Eles vão mesmo pagar. Eles não têm escolha. Os pagamentos serão descontados automaticamente. Bennett fez uma pausa. Se eles não pagarem, podemos penhorar a propriedade deles. Então ele perguntou: Você está bem? Olhei em direção ao elevador enquanto minha família desaparecia lá dentro. Minha mãe caminhava com dificuldade, meu pai tinha ombros caídos e Abigail fungava como sempre. Procurei a palavra certa para descrever como me sentia. Livre. A liberdade, disse Bennett, muitas vezes tem um custo. Eles definiram o custo, respondi. Acabei de pagar a conta. Lá fora, o sol de verão estava quente e claro. Caminhei até o meu carro sozinha, mas, desta vez, estar sozinha parecia uma escolha minha, não um castigo. O primeiro pagamento chegou na minha conta na hora certa. O segundo também. No terceiro, minha mãe saiu do clube de campo. Meu pai conseguiu um emprego de meio período em uma loja de ferragens. O destino chegou com vinho. Você viu as últimas postagens da Abigail? Não. Ela me bloqueou. Ela está vendendo bolsas de grife, disse Destiny, rolando a tela. Diz que agora está minimalista. E está trabalhando naquela boutique de shopping que ela costumava chamar de barata. Então a campainha tocou. Através da câmera, vi a tia Kennedy segurando um pequeno pacote. Estas cartas foram entregues na minha casa, disse ela. Era um maço de cartas. Reconheci a caligrafia, da minha mãe, do meu pai e da Abigail. Eles estão tentando burlar a ordem de restrição, disse Kennedy. Você leu? Não precisa. A Maria já ligou e me contou o que tem neles. Culpa. Culpa. Ela está dizendo às pessoas que você arruinou a família. E o que você diz a ela? Eu digo a ela que ela estragou tudo há muito tempo, antes de você finalmente enfrentá-los. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do policial Rivera. Só para avisar, sua irmã foi advertida novamente por passar de carro perto da sua casa. Contei para Kennedy. Ela apenas balançou a cabeça e sorriu. Olha só você, arrumando seu jardim, começando um programa de programação para meninas, vivendo a sua vida de verdade. É isso que realmente as incomoda. Os pagamentos estão prejudicando eles, eu disse. Papai até pediu dinheiro para tia Cassandra. Ela disse que não. Ótimo, disse Kennedy. Deixe-o sofrer as consequências. Nesse momento, um carro diminuiu a velocidade lá fora. Era Abigail, mais uma vez, bem na hora. Mas, desta vez, sua filha Brianna estava com ela.
Brianna acenou antes que Abigail a puxasse pelo braço. As crianças sentem sua falta, disse Kennedy gentilmente. Eu também sinto falta delas. Mas elas estão melhor sem todo esse drama. Minha câmera de segurança tocou. Alguém tinha deixado flores na porta. Simples flores silvestres. Nenhum bilhete. Não de mim, disse Kennedy. Mas ela sorriu mesmo assim. Naquela noite, dei minha aula de programação. 20 meninas. Ansiosas para aprender. Sem manipulação. Sem culpa. Uma garota, Sophie, me lembrou de mim mesma. Ela era quieta, focada, determinada. Mamãe diz que meninas não são boas com computadores. Ela me disse depois da aula. Minha mãe também dizia coisas assim, respondi. Quer saber um segredo? Mães nem sempre estão certas. Quando cheguei em casa, vi um e-mail de Bennett. Seu pai ligou. Perguntou se poderíamos reduzir os pagamentos. Lembrei a ele o que o tribunal havia dito. Ele desligou. Cliquei nos feeds da minha câmera. Hábito agora. Nenhuma família lá fora hoje. Apenas uma rua tranquila. Meu jardim parecia tranquilo sob a luz suave do entardecer. Os arbustos de borboletas estavam florescendo. Depois, outra mensagem de Ralph. Para sua informação, a Abigail está contando às pessoas que está escrevendo um livro sobre famílias tóxicas. Achei que você gostaria de saber. Encaminhei para Bennett. Ele respondeu imediatamente. Deixe-a tentar. A descoberta seria divertida. A campainha tocou novamente. Desta vez era Destiny, com comida para a viagem. Achei que você ia precisar de companhia. A Kennedy também está a caminho. Nós comíamos na minha cozinha, na minha casa que ninguém jamais poderia tirar de mim. Destiny ergueu o copo. Às consequências. Aos limites. Kennedy acrescentou. A paz. Depois que eles foram embora, encontrei outro pequeno pacote na minha varanda. Lá dentro, havia uma xícara de chá que reconheci da casa dos Kennedy. Anos atrás, eu disse que gostava dela. Havia uma nota. Para novas memórias. Algumas famílias nascem com a gente, outras escolhemos. Com carinho. Kennedy. Coloquei-o no meu armário ao lado de uma caneca da Sophie, que ela decorou com desenhos bagunçados feitos no computador. Meu telefone vibrou uma última vez. Policial Rivera novamente. O carro da sua irmã acabou de sair. Ela não parou dessa vez. Progresso. Talvez. Ou talvez estivessem apenas cansados. De qualquer forma, eu não me importava mais. As escolhas deles não eram minhas para corrigir. Preparei chá na minha xícara nova. Depois, sentei-me no meu jardim. Uma borboleta pousou nas flores que eu havia plantado. Suas asas se abriram e fecharam lentamente, calma e despreocupada. Lá dentro, minha casa estava silenciosa. Mas não era o silêncio da tristeza. Era a quietude da paz. Cada cômodo continha sinais da nova vida que eu estava construindo. Projetos dos alunos. Plantas da Destiny. Presentes atenciosos da Kennedy. Risadas em fotos. Amizades verdadeiras. Novas memórias. A luz da varanda acendeu, iluminando o jardim. Mais borboletas esvoaçavam. Atraídas pelas cores que eu havia escolhido. Pelo espaço que eu havia criado. Meu telefone não vibrou mais. Sem culpa. Sem drama. Sem caos familiar. Apenas silêncio. E no final, esse silêncio, essa paz, foi a mais doce vingança de todas.